Estamos em Gálatas, capítulo 5, e vamos continuar tirando aplicações a partir do versículo 20. Dê uma pausa no vídeo agora e faça uma oração pedindo ao Espírito Santo a iluminação necessária para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Versículo 20, as obras da carne: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Já vimos sobre idolatria, então passemos a feitiçarias. Feitiçarias são um sinônimo para superstições. Toda vez que você vir dentro da igreja crença em objetos ou rituais, ou seja lá o que for, como tendo um poder sobrenatural que a Bíblia não ensina, isso nada mais é que superstição. Infelizmente, não são poucas as igrejas evangélicas que creem no poder inexistente de objetos, de rituais, sendo que a Bíblia não prescreve ou ensina nada dessas coisas. Outra obra da carne: inimizades. Eu expliquei que inimizades, como obra da carne, é praticamente uma referência à xenofobia, que seria o preconceito ou a discriminação de estrangeiros. Os judeus, eles eram peritos em inimizades. Por quê? Porque para o judeu, se não fosse judeu, era indigno, era inferior. Então, os gentios, de forma geral, o que são gentios, professor? Gentil é todo aquele que não é judeu. Os gentios, de forma geral, eram desprezados pelos judeus. E isso demonstrava o quê? A obra da carne chamada inimizade. Porfias. Porfias é uma referência a todo tipo de agressão física ou verbal. Sabe quando você vai discutir com uma pessoa e ela já apela e começa a xingar você, ou até mesmo querer agredir simplesmente porque você disse algo que ela discorda? Alguém que age dessa maneira age demonstrando essa obra da carne chamada de porfia. Ciúmes, como eu já expliquei, não tem nada a ver com sentimento, no sentido de que você sentiu ciúme por causa de um namorado, de uma namorada, de um marido, de uma esposa. Não. Ciúmes, enquanto obra da carne, tem a ver com um desgosto pelo prestígio de outros. É quando você vê alguém recebendo atenção, tendo prestígio, tendo consideração, e você se sente mal com isso. Então seria uma espécie de ciúmes por causa do prestígio que outros têm ou recebem. Iras aqui tem a ver com explosões, com um descontrole instantâneo. É importante destacar isso porque não é errado a gente ficar irado. Tanto é verdade que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então é possível ficar irado e não pecar. Mas quando diz na Bíblia iras como obra da carne, temos aqui um sinônimo para explosões, para um descontrole instantâneo quando a pessoa fica irritada. Você já conheceu ou conhece alguém assim? Que do nada já explode de raiva, já perde o controle? Pois bem, uma pessoa que age dessa maneira, ela demonstra esta obra da carne, conhecida como iras. E discórdias? Discórdias é uma referência a uma briga por causa de uma posição no lugar onde você trabalha, estuda, serve a Deus. Então, toda vez que nos depararmos com alguém que está disposto a lutar, a brigar por causa de uma posição na empresa, na igreja, seja lá onde for, nós vemos aí um exemplo da obra da carne chamada de discórdia. Dissensão diz respeito a todo tipo de desunião por motivos tolos. Então, por exemplo, nós vemos grupos que não se entendem, ou pessoas mesmo que não se entendem por causa de partido político, time de futebol, opinião sobre determinada doutrina. Você ver esse tipo de coisa dentro da igreja, você pode dizer tranquilamente que está diante de uma dissensão. Então, repito, dissensão é toda desunião por um motivo tolo. E facções? Facções são divisões, mas agora por questões doutrinárias. Lá na Galácia, os Gálatas estavam divididos. Por quê? Porque uma parte deles concordava com os judaizantes,
e outra parte concordava com o apóstolo Paulo. E qual o motivo da discordância deles? Doutrina. Os judaizantes ensinavam que era necessário crer em Jesus e também praticar obras para ser salvo. E o apóstolo Paulo dizia que bastava crer em Jesus. Então, por causa dessa divisão, devido a uma questão doutrinária, nós podemos dizer que os Gálatas demonstravam a obra da carne chamada de facção. Por fim, no versículo 20, temos invejas. Na verdade, invejas faz parte do versículo 21. Ela aparece no início do versículo 21. Mas eu preferi comentá-la no versículo 20, porque o versículo 20 tem, na sua maioria, obras da carne que dizem respeito ao relacionamento entre as pessoas. E como inveja também se refere ao relacionamento entre pessoas, eu já comento essas obras todas de uma vez. Então, invejas. O que são invejas? São lutas pela tristeza ou fracasso de alguém. Inveja, enquanto obra da carne, não é algo passivo que você simplesmente sente, como a gente considera no senso comum. Não. Inveja, enquanto obra da carne, ela tem uma característica ativa. Quem sente inveja luta pela tristeza ou pelo fracasso de alguém. Faz o que for possível para que alguém fique triste ou fracasse. Então, inveja, tratando-se de obra da carne, é uma obra ativa, não passiva. Passemos agora ao versículo 21. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bebedices são condenadas enquanto obra da carne, porque elas geram duas coisas: embriaguez e escândalos. Quem pratica essa obra da carne fica bêbado ou corre um grande risco de ficar bêbado e, além disso, ainda provoca escândalo, porque quando alguém descobre que essa pessoa bebe e gosta de beber, o escândalo é inevitável. Não à toa Jesus diz que ai daquele por quem vem o escândalo. Então, lembre-se, a bebedice, ela traz dois grandes perigos à vida cristã. Primeiro, porque ela pode levar você a uma vida de falta de domínio próprio, uma vez que ela pode tirar você de sua consciência ao embebedá-lo. Segundo lugar, a bebedice provoca escândalo, porque nenhum cristão e até mesmo não cristão vai entender ou aceitar o fato de que crente em Jesus é chegado à bebida alcoólica. Glutonarias. Aqui, glutonarias, enquanto obra da carne, não quer dizer somente comer de forma exagerada. Não é um sinônimo simples para gula. Não. Glutonarias, de acordo com a palavra em seu sentido original, na língua grega, tem a ver também com matar a fome da carne. Entende? Não, professor, como assim? Como nós temos resquícios de nossa natureza pecaminosa, mesmo estando agora regenerados em Cristo, essa natureza ela tem fome pelo pecado. Os resquícios da nossa natureza pecaminosa, eles querem nos fazer pecar. E a glutonaria, ela também aponta para esse desejo, essa fome de cometer pecado. Então, no contexto aqui, Paulo está pensando naquelas festas onde há muita comida e as pessoas exageram no comer, mas essas festas também acabavam em orgias, satisfazer prazeres pecaminosos. Não à toa, algumas traduções da Bíblia, em vez de traduzirem como glutonarias, traduzem diretamente como orgias. Portanto, lembre-se, glutonarias, enquanto obra da carne, tem a ver não só com satisfazer ao apetite físico, mas também ao apetite sexual, porque no contexto aqui, pensado por Paulo, ele estava considerando aquelas festas pagãs, onde havia exagero de comida e de bebida, e que normalmente acabavam em promiscuidade, em satisfação sexual. Versículo 22, nós passamos aqui ao fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vamos detalhar alguns deles, tirando aplicações. Amor
não sentimento, mas razão e vontade. Na Bíblia, sempre que é mencionado o amor ou o mandamento de amar, Deus está considerando o amor não como sentimento, mas como razão, como vontade. Tem a ver com obediência a Deus. Você nunca poderá dizer, eu não vou amar porque eu não sinto nada pela pessoa. Deus não se contenta com essa resposta, porque na mente dele, amar é primeiramente uma questão de vontade, de disposição. Você pode amar seu inimigo, pode amar seu amigo, pode amar sua esposa, seu marido, com tranquilidade, mesmo que naquele momento você não sinta nada que você chame de amor, porque amar, repito, tem a ver primeiro com uma disposição, com razão e com obediência a Deus. A alegria, enquanto fruto do Espírito, é aquela alegria pelas bênçãos concedidas em Cristo. Quando você se sentir triste, procure trazer à memória as bênçãos que Cristo te concedeu e com certeza você vai sentir essa alegria. Já a paz, como fruto do Espírito, tem a ver com ausência de desespero, não ausência de problema. Nós sempre teremos problemas, nós que somos cristãos, mas nunca ficaremos desesperados, porque nós temos a paz de Cristo na nossa vida. Essa é uma garantia de Deus para nós. O Espírito Santo, ele sempre vai te dar aquela paz necessária para você não ficar desesperado. Longanimidade diz respeito a esperar pelo alívio sem blasfemar. Toda vez que estivermos passando pelo vale da sombra da morte, Cristo vai nos garantir, por meio do fruto do Espírito, que a gente passe pelo vale sem blasfemar. Esse fruto, essa faceta do fruto, é chamada de longanimidade. É uma paciência, é uma espera pelo alívio, sem falar mal de Deus, sem falar mal do plano dele na nossa vida. Ah, professor, eu não sou capaz de manifestar essa parte do fruto do Espírito. Você é capaz sim, porque como eu tenho dito, o fruto é um só, embora tenha vários sabores. Se você consegue manifestar amor, alegria e paz, então você consegue manifestar também a longanimidade, a paciência, a espera pelo alívio sem blasfemar. Benignidade tem a ver com simpatia. Não basta você ser um cristão que faz o que deve fazer, que cumpre o seu dever, mas de cara fechada, sempre com seriedade, como se fazer parte do reino de Deus tivesse algo a ver com carranca ou coisa do tipo. Não. Ser cristão tem a ver com ser simpático também, ser benigno. Então, benignidade tem a ver com gentileza, com simpatia. E todo cristão deve demonstrar isso, porque esse é um dos sabores do fruto do Espírito. Bondade é toda ação prática pelo bem de alguém. Toda vez que você se dispõe a agir pelo bem de alguém, seja por meio de palavras ou de atos, você demonstra esse sabor do fruto do Espírito, a bondade. E fidelidade diz respeito a ser fiel, ser alguém de confiança. Os seus amigos podem confiar em você? Você é fiel a eles? Ou quando eles viram as costas, você trai esses amigos, falando mal, pensando mal deles, inclusive fazendo alguma coisa contra eles? Outra pergunta: seu chefe pode confiar em você? Você é de confiança? Ou quando ele vira as costas, você não trabalha como deveria, você fica só enrolando, passando o tempo? Fidelidade é um dos sabores do fruto do Espírito também, e um sabor importante. Então, vamos parar agora por aqui e continuaremos no próximo vídeo para terminar as aplicações referentes a Gálatas, capítulo 5.